Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui para ministrarmos, né, as lições da revista Compromisso. Sempre eu estou aqui mostrando a revista, tá? A revista é essa aqui, ó. Revista Compromisso, tá? Do segundo trimestre de 2021, que corresponde aí aos meses de abril, maio e junho de 2021, tá certo? A nossa revista ela tem por título Mateus, o Evangelho do Reino. Nós estamos estudando o livro de Mateus, tá? E hoje estaremos ministrando a lição de número 4, que ela tem por título A Autoridade de Jesus. Então, nessa lição de hoje nós vamos ver os milagres que Jesus realizou aqui na Terra, né? As curas, né? Expulsou demônios, enfim. Nós estaremos estudando o capítulo 8 e o capítulo 9 de Mateus. Quero dizer a todos vocês que essa ministração que nós fazemos aqui pela internet, ela, em hipótese alguma, ela substitui a escola bíblica dominical lá da sua igreja. Não substitui, tá certo? Isso é simplesmente para estudarmos a Bíblia juntos e aprendermos juntos, tá? Onde você pode, na verdade, levar, né, aquilo que você vai adquirir de conhecimento aqui nesse vídeo, você pode levar lá para o seu professor também. Como também os professores de escola bíblica dominical que utilizam a revista Compromisso, tá? Eles também podem estar vendo os nossos vídeos, né? Eles podem tirar outras conclusões, podem estar acrescentando no seu aprendizado. Isso ajuda também muito, tá? Então isso aqui jamais vai substituir a lição da EBD lá da sua igreja. Jamais vai substituir, tá certo? Isso é somente um complemento para que a gente possa estar estudando a palavra de Deus, tá? Vamos orar e logo em seguida nós vamos dar início à nossa ministração, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, mais uma vez, seja dada ao Teu santo nome. Pai, nós Te louvamos e nós Te agradecemos por mais esse dia. Lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar para que possamos transmitir a Tua palavra. Que pessoas, ó Deus, aonde esse vídeo chegar, pessoas possam serem tocadas pelo Teu Espírito Santo e o Teu nome venha a ser glorificado. Nos ajuda, dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o texto base dessa nossa lição está lá no livro de Mateus, capítulo 9, o verso 6. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, tá? E nós poderemos estar lendo alguns textos. Então, Mateus 9, o verso 6 diz o seguinte: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A gente pode ver que nesse texto, Jesus estava diante de uma situação em que um paralítico chegou diante dele, né? E ele viu a necessidade, porque a gente precisa entender que Jesus ele vê a nossa necessidade, a minha, a sua, a de qualquer pessoa, tá? E ele viu a necessidade daquele homem e ele viu que, acredito eu, que ele viu que a maior necessidade daquele homem não era a paralisia, e sim aquele homem necessitava de perdão de pecados. Então, imediatamente, ele perdoou os pecados. Os teus pecados são perdoados. E as pessoas que estavam ao redor, os fariseus, enfim, começaram a dizer: quem é esse homem que perdoa pecados? E Jesus, percebendo que eles estavam questionando aquilo, Jesus disse: o que é mais fácil? Eu dizer perdoados estão os teus pecados, ou eu dizer levanta-te e anda? Então, nós podemos ver essa situação nesse texto base. O início da nossa lição, né, a introdução da nossa lição diz assim, ó: nos primeiros 4 capítulos de Mateus, vemos a apresentação da pessoa do Rei Jesus. Do capítulo 5 ao 7, temos os princípios morais e espirituais dados pelo Rei. E agora, né, no capítulo 8 e 9, estamos diante do poder do Rei, que Mateus mostra claramente nos milagres narrados nesse texto. Não está em ordem cronológica, mas Mateus apresenta todos eles para nos mostrar que o rei veio para ensinar, pregar e curar. Mostra com palavras e milagres toda a sua autoridade. Então a gente pode ver nessa nossa introdução aqui
que o autor da lição ele está enfatizando, ele está dizendo que Jesus ele veio para ensinar, pregar e curar. Tá certo? Jesus veio com esse tríplice propósito, ensinar, pregar e curar as pessoas. E nós vamos ver no decorrer da lição os milagres que aconteceram nesse capítulo 8 e 9, tá certo? E o que eles têm para nos ensinar, tá bom? Então o primeiro ponto da lição diz assim: os milagres acontecem. A base está lá em Mateus 8, o verso 9. Nesses dois capítulos, 10 milagres realizados com toda a autoridade pelo Rei Jesus. Uma narrativa clara de acontecimentos para autenticar toda a sua autoridade. Existiam pessoas naquela época, e ainda existem pessoas hoje, que dizem que Jesus, inclusive tem uma denominação, a gente pode até citar assim, que não acredita que Jesus é o Messias, que não acredita que Jesus ele é o Deus encarnado. E muitas pessoas estão caminhando por essa doutrina, por essa denominação. Tá? Uma narrativa clara de acontecimentos para autenticar toda a sua autoridade. Aí tem o verso 8 e 9, o capítulo 8, verso 9, o capítulo 9, verso 6, o capítulo 9, verso 8. Além disso, enfatiza o valor da fé para que os milagres sejam concretizados. O que eu acho interessante é que mesmo Jesus sendo o Deus encarnado, mesmo ele tendo toda a autoridade, ele ainda disse em alguns acontecimentos que nós vamos ver nos textos, ele ainda disse assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, faça-se conforme a tua fé. Se nós prestarmos atenção, a fé é algo tão maravilhoso que é através dela que as coisas se concretizam. A Bíblia diz claramente que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É a fé que concretiza sonhos, desejos, enfim, o que você anseia para você. É necessário fé. Agora, fé em quem? Ter fé em quem? Ter fé no ídolo? Ter fé no jogador de futebol? Ter fé em uma atriz de TV? Ter fé em um patrão? Não. A Bíblia fala que a fé verdadeira é aquela que ela atinge Jesus. A fé verdadeira é aquela que Jesus ele é a base da fé. Tá? E isso a gente vai ver aqui no decorrer das nossas lições. Tá? Jesus cura doenças em pessoas que o procuraram. 6 são físicas, 6 curas, 6 enfermidades. Curas são físicas, né? Lepra, cegueira, surdez, paralisia e viroses e hemorragias. Tá? E um espiritual que são os endemoniados. Então Jesus ele cura várias e várias doenças, inclusive a doença da alma. Que essas a gente pode denominar como sendo, nesse caso aqui, os endemoniados, possessão demoníaca. Não são doenças que são curadas com remédio. Não são doenças que o médico pode diagnosticar. Mas são enfermidades da alma, o interior do homem. Né? O diabo, ele até surgiu uma pergunta um tempo em que as pessoas diziam assim: por quê? As pessoas elas ficam possessas por demônios. Nós precisamos entender que o diabo, o maior desejo do diabo é ser semelhante ao ser humano. Nós somos hoje a causa, eu posso até dizer assim, não sei nem se estou correto em dizer, mas nós somos hoje aquilo pelo qual o diabo foi expulso do céu. Se os irmãos prestarem atenção, se vocês lerem Isaías 14, Ezequiel 38, vocês vão entender que o próprio Lúcifer, quando ele era um anjo portador de luz, e ele estava no céu, vocês podem ver que a queda de Lúcifer, ela precedeu um desejo. Né?
e estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Ninguém é igual a Deus. Ninguém pode se comparar a Deus. Então, por esse motivo, Lúcifer ele foi expulso do céu. Ele não teve mais a presença de Deus, ele não teve mais comunhão com o Senhor. E nós podemos ver que quando houve aquela queda, a terça parte dos anjos de Deus caíram, né? A Bíblia diz que Deus criou um ser, em que ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos semelhantes ao Criador. Isso Lúcifer nunca foi e jamais será. Então, por que existem as possessões demoníacas? Porque Lúcifer, ele, na condição hoje de Satanás, de adversário, ele ainda almeja, ele ainda tem rancor, raiva da raça humana, porque a raça humana conseguiu aquilo que ele nunca pôde ter, que é a semelhança com o Criador. Ele nunca pôde ter. Apesar de Isaías 14 informar, né, relatar pra gente, que ele era a criatura mais bela criada por Deus, isso está lá registrado na palavra de Deus, nós podemos ver que ele nunca será semelhante ao homem. O homem ele tem a semelhança do Criador. Nós temos uma parte do Criador conosco, que é o Espírito. Deus nos deu um Espírito, esse Espírito ele veio, sopro de vida veio das narinas do próprio Deus. Isso todos nós temos, Lúcifer jamais terá isso. Lúcifer foi simplesmente uma criatura de Deus, foi criado por Deus. Tá? Mas Lúcifer jamais ele será semelhante ao Altíssimo. Nós somos. Tá? E isso é muito interessante. Então, as curas que Jesus fez, né? Aí mostra alguns: lepra, cegueira, surdez, paralisia, virose e hemorragia. E também expulsou demônios. Tá? Nessa narrativa sucessiva de curas também acontece a calmaria do mar, que foi uma prova insofismável do poder dele sobre também a natureza. Então, além disso, ainda teve aquela questão de Jesus estar dormindo em um barco e os discípulos estarem lá e houve uma grande tempestade e Jesus foi acordado e disse que os homens tinham pouca fé e Jesus ordenou que o vento e os mares e o mar se aquietasse. E aqueles homens viram aquela maravilha. Tá? Tá lá em Mateus 8, de 23 a 27. Quem quiser acompanhar, pode estar anotando também esse texto aí, tá? Que experiência fantástica para aqueles homens, mas contudo, o que tinham visto de curas ainda lhes faltava fé. Tá lá no capítulo 8, de 25 a 27. Vamos ver o que é que diz no capítulo 8 de Mateus, versos 25 e 27. Os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiravam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se os irmãos prestarem atenção, nessa altura do campeonato, aqueles discípulos já tinham visto milagres de Jesus. Já tinham visto maravilhas que Jesus tinha feito. E mesmo assim, esses homens não tinham conhecimento na totalidade de quem era Jesus. Tá? Porque eles ainda estavam como se fosse num transe. Como se estivessem vivendo um conto de fadas. Viram Jesus curar leprosos, viram Jesus ressuscitar mortos. Enfim, viram Jesus fazer vários e vários milagres, mas quando passou para a questão da natureza, em que eles pensavam e tinham na mente, não, homem nenhum pode fazer isso. Mas o que a gente precisa entender é que Jesus ele não era um homem algum. Jesus não era um homem comum. Jesus era Deus encarnado. Então, ele tinha autoridade, a natureza o reconhecia como Senhor. Tá? A natureza reconhecia Jesus como Senhor. E aqueles homens ainda não estavam entendendo a plenitude de quem era Jesus. Eles ainda não tinham esse conhecimento. E vamos adiante aqui, tá? O segundo ponto da nossa lição é a lepra. Está lá em Mateus 8, de 1 a 4, né? Quando Jesus se encontra com aquele leproso, né? Mateus 8, de 1 a 4. Abra a sua Bíblia aí para a gente poder acompanhar, tá? Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão.
Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser limpo. Jesus disse: Eu quero que você seja limpo, ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Vamos ler aqui o que a revista nos fala, depois nós vamos fazer um rápido comentário sobre isso aqui, tá? A lepra ou hanseníase é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium, que lesiona os nervos periféricos e diminui a sensibilidade da pele. Isso é lepra. Isso é, hoje, nos nossos dias, é chamado de hanseníase, né? Que inclusive tem cura, hoje nos nossos dias tem cura, e o tratamento é todo feito pelo Sistema Único de Saúde. Isso é bom a gente salientar, tá? Sua característica são manchas na pele e é contagiosa. A lepra é contagiosa, tá? Em nossos dias, o tratamento é feito sem necessidade de internação. Uma das características dessa doença é que a pessoa pode perder um dedo ou não sentir dor. Uma das características dessa doença é que as pessoas podem perder membros e elas não sentem dor. Tá? Podem estar com a lepra e essa lepra ir se agravando sem ela sentir dor alguma. Tá? É tanto que o teste que era feito na época, quando uma pessoa dizia assim: eu estou com lepra, na época de Jesus, tá? Eu estou com lepra, né? E a pessoa se apresentava ao sacerdote, por isso que Jesus mandou o leproso, depois de curado, ir até o sacerdote. Então, antes, quando a pessoa dizia: eu acho que eu estou leproso, aparecia na sua pele, né, como uma mancha, e aquela mancha ela era indolor, você não sentia dor naquele local. E o sacerdote, na época, ele pegava um instrumento como se fosse uma agulha e furava aquele local. Pressionava com aquela agulha, aquele local, aquela mancha no corpo da pessoa, onde ela estava suspeitando que estava com lepra. Então, ao furar com aquela agulha, se a pessoa sentisse dor, não era lepra. Era alguma outra enfermidade que os especialistas da época, os médicos da época, poderiam cuidar. Mas quando aquela agulha era penetrada ali e a pessoa não sentia dor, o sacerdote ele detectava, ele entendia que a pessoa estava leprosa. E automaticamente essa pessoa ela era isolada da sociedade. Existia na época um vale chamado Vale dos Leprosos. Inclusive, tá, a teologia diz, uma parte da teologia diz que esse leproso, se os irmãos prestarem atenção, no capítulo 7, né? Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós vemos as bem-aventuranças. Onde Jesus diz: bem-aventurados sois vós, que não fizeram isso, tal, tal. Jesus está em um monte pregando para uma grande multidão. E os leprosos, eles viviam em um vale. Possivelmente, esse vale dos leprosos, ele era, né, próximo a esse monte. E possivelmente, como o leproso estava isolado da sociedade nesse vale, possivelmente, esse leproso ouviu, pode ter ouvido os ensinamentos de Jesus, né? Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Então, eu posso conjecturar, não posso criar uma heresia, mas eu posso conjecturar e dizer o seguinte: pode ser que esse leproso tenha ouvido essa mensagem de Jesus e tenha dito: eu chorei até hoje. Eu preciso me encontrar com esse Jesus, porque eu acredito que ele pode me curar disso aqui. Então os leprosos eles eram afastados da sociedade para não ter contato, porque a doença era e ainda hoje é contagiosa, tá? A dor é o alerta do corpo de que alguma coisa está errada. Quando nós sentimos dor, significa dizer que alguma coisa no nosso corpo está errada. Uma dor de cabeça, muitas vezes é algum problema que nós estamos sentindo, estamos com algum problema em um órgão, uma parte do nosso corpo, e a cabeça ela é um termômetro que vai, a dor na cabeça é um termômetro que vai alertar para que a gente cuide daquele problema. É um alerta, né? Sugiro a leitura do livro A Dádiva da Dor, de Philip Yancey, da editora Mundo Cristão. Então o autor da lição ele sugere que a gente possa ler esse livro, A Dádiva da Dor.
de Philip Yancey, tá? Da editora Mundo Cristão. Quem tiver a possibilidade de ler esse livro, né? A Dádiva da Dor é uma boa indicação aí do autor. Na Palestina, no tempo de Jesus, quando uma pessoa tinha lepra, era isolada de tudo e de todos. Foi o que a gente falou aqui, tá? Como é uma doença que apresenta infecções na pele, era facilmente detectada por qualquer pessoa, e isso isolava mais ainda o paciente. Foi aquilo que eu disse, né? Que eles eram enviados, os leprosos iam até os sacerdotes para fazer um teste, para saber se realmente eles estavam leprosos. Mas nesse caso o leproso se aproxima de Jesus e diz: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, sem medo algum. Isso aqui é o que nos chama a atenção. Teve um pastor, eu não lembro o nome dele, se eu não me engano é pastor Paulo Júnior, que ele gravou um vídeo onde ele fez uma crítica aos pastores, né, das igrejas das curas. Tá? Pastores que antes dessa pandemia que nós estamos vivendo aí, esses pastores eles iam em rede nacional e diziam o seguinte: venha para a minha igreja que você vai ser curado. Venha para a minha igreja que o mal vai sair da sua vida. Venha para a minha igreja que vamos ter uma sessão aqui em que você vai ser curado. E nos momentos hoje que estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, da pandemia do coronavírus, o interessante é que nenhum deles fez nenhuma campanha para um momento de cura. Nenhuma campanha para um momento de cura do coronavírus. Inclusive até tem o receio de chegar perto das pessoas porque nós não sabemos quem está contaminado. E nessa situação aqui nós podemos ver que o autor ele enfatiza, dizer que Jesus, sem medo algum, toca naquele homem e ainda diz: quero ser purificado. O leproso chegou a Jesus com confiança, com humildade e muita reverência, mas tinha uma recomendação para que não comentasse com ninguém e se apresentar ao sacerdote, cumprindo assim a lei de Moisés. Jesus, quando disse: eu quero que você seja limpo, tocou nele lá e ele ficou são, Jesus deu uma recomendação, disse assim: ó, não conte para ninguém não, vá primeiro ao sacerdote e apresente-se lá a ele, porque o sacerdote iria fazer o teste para saber se realmente a pessoa estava curada, porque os leprosos eles eram conhecidos. Os leprosos não eram pessoas, todos os leprosos que estavam isolados nesse vale que eu disse a vocês, no Vale dos Leprosos, todos os leprosos eles eram conhecidos da sociedade, porém estavam isolados. Então, quando esse homem se aproximou do sacerdote, automaticamente o sacerdote disse: para aquele camarada ali é leproso. Mas ele foi lá e disse: olha, eu vim para que você veja que eu estou sem lepra, eu não tenho mais lepra. Né? E ele fez o teste lá e reconheceu isso. Né? Ofertou, né? A lei de Moisés apresentava uma oferta. Quando você ficasse curado da lepra, teria de apresentar uma oferta ao sumo sacerdote para que ele apresentasse a Deus. Né? E ele foi fazer isso. Jesus incentivou para que ele fizesse isso. Aí tem uma pergunta aqui, duas perguntas aqui do autor da lição, tá? Como temos colocado para Jesus as nossas dificuldades? A pergunta que eu quero fazer a vocês, a todas as pessoas que estão vendo o vídeo, é a seguinte: será que nós estamos apresentando a Jesus as nossas dificuldades? Será que nós estamos apresentando a Jesus os nossos problemas? Será que nós estamos acreditando que Ele é o meio de nos livrar de tudo isso? Fica essa pergunta, tá? Para cada um responder. Segunda pergunta: você seria capaz de cumprir esta ordem depois de uma experiência dessa? Será que nós seríamos capazes, exemplo, Jesus nos cura, e nós seríamos capazes de ir ao médico para dizer assim: doutor, eu tenho um problema cardíaco, tá? E já fui diagnosticado há tanto tempo, até pelo senhor mesmo. Eu queria fazer um exame, porque eu acredito que o meu Jesus me curou. Será que nós tínhamos essa capacidade de chegarmos diante de um médico e dizer assim: doutor, passe um exame para mim? Porque o correto é isso, meus irmãos. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu já vi vários e vários relatos de pessoas que estavam contaminadas com o vírus da AIDS. Aí chegaram em determinadas igrejas, que nós não vamos aqui citar nomes, e chegaram lá e disseram assim: ó, eu estou curado. Mas não levaram nenhum exame para comprovar isso. Meu querido, bota uma coisa na sua cabeça: fé é isso. Se Jesus ele lhe curou, se Jesus ele tocou em você,
Se você foi curado daquela enfermidade por ele, meu irmão, faça um exame, apresente um exame à sociedade e diga assim, ó, eu estou curado. Aí sim você vai testemunhar do poder do Senhor. Mas de forma alguma vamos ser meninos ou crianças para dizer assim, eu fui curado de determinada doença, estou curado e acabou. Não, faça um exame, meu irmão. Né? Pessoas que têm o vírus da AIDS e diz que Jesus curou ele, que sentiu a cura, meu irmão, vai fazer um exame para você comprovar verdadeiramente. Isso não é uma falta de fé. Pelo contrário, isso é fé. Para você dizer assim, ó, fui curado, está aqui a prova. Isso é o que está faltando. Tá certo? Então, será que a gente teria condição de cumprir essa ordenança? O leproso foi lá. Apresentou-se ao sumo sacerdote e disse, ó, eu estou curado. Agora eu queria que você fizesse o teste em mim para realmente eu confirmar isso. E foi feito e realmente foi comprovada a cura. Tá? E Jesus foi glorificado. O nome de Jesus foi glorificado. Tá? Então é necessário se fazer isso. Jesus cura à distância e a questão presencial também. Está lá em Mateus 8, de 5 a 17. O centurião era um comandante militar que tinha sob sua responsabilidade 100 homens. Por isso o nome centurião, tá? Que vem de centura ou de centura. Né? Palavra latina que originou o centurião. Ele era gentil e reconhece o poder de Jesus para curar um dos seus comandantes, que agora está paralítico e sobre uma cama. Então, esse homem, que era um homem de autoridade, ele era um militar, vamos assim dizer, ele era um homem que tinha responsabilidade, que comandava mais 100 homens. Por isso o nome centurião. E o interessante é que Jesus se oferece para ir à sua casa, e o centurião se assusta e faz uma comparação com sua tática de dar ordens para seus subordinados. E entendia que Jesus poderia fazer o mesmo. Quando Jesus disse, eu vou com você na sua casa, eu vou visitar esse centurião, essa pessoa lá que está enferma, esse seu comandante que está enfermo. Jesus disse, não. O centurião disse, não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Olha até onde esse cara foi. Esse cara era uma autoridade, ele podia ter dito, não, ele vai na minha casa, olha, ele vai me visitar, eu sou uma autoridade, ele vai na minha casa. Não, isso eu não sou ninguém para o senhor ir lá na minha casa, não. Tá? Diante dessa reação, Jesus o elogia e solicita que volte porque seu empregado está curado. Tá? Quando ele disse que ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele, ele ainda disse assim, ó, eu sou comandante de 100 homens e eu mando um que vai, ele vai, eu mando um que volta, ele volta. E da mesma forma o Senhor, com uma palavra sua, eu acredito que o meu criado será curado. É tanto que se a gente for ler o texto, né, no capítulo 8, de 5 a 17, você vê que Jesus disse que não viu fé semelhante àquela. Ele era um centurião, um militar. E Jesus disse que até aquele momento não tinha visto uma fé semelhante à daquele homem. Um gentil mostrando uma fé inabalável naquele que pode todas as coisas. Mesmo à distância, um gentil reconhece o Deus dos hebreus. Jesus veio para todos. Isso aqui é interessantíssimo. Os judeus, que era o povo pelo qual Jesus veio, porque a Bíblia diz isso claramente, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Tá certo? Um gentil que não era judeu. Ele reconheceu a soberania de Jesus. E os judeus não tinham reconhecido ainda. Incrível isso aqui. Tá? Seguindo o texto, Jesus aparece na casa de Pedro e encontra a sogra dele acamada. A sogra de Pedro, nessa ocasião aqui, está enferma. Ela estava com febre. E segundo o comentarista William Barclay, tá? Havia na região 3 tipos de febre. Naquela região onde Jesus estava, as pessoas eram contaminadas, adquiriam 3 tipos de febre. Que febres eram essas? A febre de Malta, que se caracterizava por debilidade e anemia. Isso era um tipo de febre. Tá? A febre intermitente, como a do lifo. Tá? E a febre da malária. Naquela época já existia a malária. E possivelmente foi de malária que a sogra de Pedro tinha sido acometida, até. Como era uma região de rios e havia muitos mosquitos que transmitiam a malária, possivelmente a sogra de Pedro tinha febre, calafrios e mal-estar. Tá? Esse é um comentário, tá certo? Desse comentarista aqui, ó, de William Barclay, tá? Tá aqui a referência.
na página 233 do livro de Barclay, né? Jesus a toca e cura, então ela se levanta e vai preparar um gostoso lanche para todos. Duas situações, uma ele cura de longe, que foi a questão do criado lá do centurião. Em outra, uma cura. Não, perdão. Duas situações, uma ele cura de longe, outra ele cura a pessoa. Ele vai até a pessoa. Em uma cura um homem e em outra cura uma mulher. A questão da mulher lá, a sogra de Pedro, né? Fantástico, sem preconceitos, mas com muito poder. Tá? Naquela época as mulheres elas eram discriminadas. Dizem que as mulheres ainda hoje são discriminadas, mas a discriminação que pode haver, que não é para haver nenhum tipo de discriminação, é muito, mas muito inferior àquela que existia naquele tempo. As mulheres, quando elas estavam no seu período de menstruação, né, elas não podiam nem ser tocadas. Elas eram consideradas imundas. As mulheres elas não podiam estar conversando com um homem, mesmo que fosse uma coisa muito simples, não podiam. Então, ali era um período muito discriminatório, né? Mas Jesus, ele, como Deus encarnado, ele não faz acepção de pessoas, tá? Jesus, ele não faz acepção de pessoas de modo algum. Outras curas, né? Está lá em Mateus 8, 28, de 28 a 34, 9 de 1 a 8, 18, 26, 27 e 34. Então vamos ver algumas outras curas, tá? No primeiro texto aparece a cura de 2 endemoniados. Lá em Mateus 8, de 28 a 34. Duas pessoas que traziam medo, moravam em sepulcros e atormentavam a todos. Quando os dois veem Jesus, se assustam porque o inimigo que os possuía reconheceu o Salvador citando. O demônio que possuía aqueles homens, né? Ele reconheceu Jesus, o Salvador, citando: que temos nós contigo, filho de Davi? Vieste aqui nos atormentar? Aí o texto aqui, né, Mateus 8, 29, não está completo, mas se você for ler lá Mateus 8, 29, vai dizer assim: antes do tempo, ele está dizendo o seguinte: nós seremos atormentados por você lá no fim, lá no final. Já viesse agora? Mais ou menos os demônios quiseram expressar isso, né? Ora, quem atormentava era eles e não Jesus. Foram expulsos e tomaram uma manada de porcos que se atirou no mar. Os que cuidavam da manada, ao verem o prejuízo, correu para a cidade, comunicando o acontecido a todos, pediram que Jesus saísse de lá. Interessante notar que as pessoas não ficaram alegres com a cura dos dois que traziam terror a todos, mas com o prejuízo financeiro. O ser humano continua o mesmo, mais interessado nos lucros e riqueza do que nas pessoas. É o que vemos também em nossos dias. Isso aqui, meus irmãos, chama muita atenção, porque o texto bíblico, né, lá de Mateus 8, a partir do verso 29, diz que esses dois homens, eles viviam nos sepulcros, eles moravam nos sepulcros. E eles viviam em um caminho, eles transitavam por um caminho que ninguém passava por lá porque eles eram violentos. Tá? Eram pessoas possessas que poderiam até matar uma pessoa, né? Se a pessoa chegasse próximo, se a pessoa desse muita brecha, poderia até matar a pessoa. Tá? E Jesus, ele fez o que ninguém fez. Jesus libertou aqueles homens do poder do demônio, da possessão demoníaca. E a pedido dos demônios, os demônios pediram para ser lançados na manada de porcos que estavam ali perto. Jesus manda que eles se lancem lá, que possuam aquela manada, né? E a manada se precipita no mar. E todos aqueles porcos morrem. E as pessoas, em vez de ficarem alegres porque aqueles homens estavam libertos, não. Pediram para que Jesus e os discípulos saíssem da cidade. Por quê? Porque tiveram um prejuízo financeiro. Aquelas pessoas apacentavam porcos.
E a carne do porco, na época, era uma moeda comercial. Então eles ficaram sem o seu principal rendimento, mas os homens estavam curados. Os homens estavam libertos. Aqueles homens voltaram ao convívio da sociedade, mas eles não prestaram nem atenção nisso. É semelhante a uma ilustração que existe por aí na internet, onde mostra um homem que sofreu um acidente de carro e o seu braço, ele foi, acredito que o braço esquerdo dele foi dilacerado nesse acidente, foi desfigurado nesse acidente. E ele estava preocupado com o relógio Rolex que ele tinha no braço, né? Primeiramente ele ficou preocupado com o carro, ele sofreu um acidente e o carro deu perda total. E ele ficou dizendo assim, meu carro, cadê meu carro e tal. E a pessoa que estava socorrendo ele disse assim, rapaz, olha a situação que está teu braço, tu está se preocupando com um carro. Aí quando o rapaz disse, olha a situação que está o teu braço, ele fez, eita, meu Rolex. De forma alguma ele estava preocupado com ele, com a pessoa dele. O ser humano, infelizmente, até nos nossos dias atuais é assim. Se preocupa mais com o ter do que com o ser. Se preocupa mais com a questão financeira do que com a questão espiritual. E é totalmente o contrário. O segundo texto narra a cura de um paralítico em Cafarnaum. Os amigos o trouxeram deitado em uma maca. Creio que todos esperavam a cura e o homem sair andando. Mas Jesus inverteu a ordem e perdoou os pecados dele. Aqueles homens que levaram aquele homem numa maca, acredito eu que eles esperavam o milagre instantâneo, a cura instantânea. Mas Jesus disse assim, os teus pecados foram perdoados. Os teus pecados são perdoados, né? Ninguém fala nada, mas Jesus conhece os seus pensamentos e provoca com a formosa pergunta. Eles não falaram nada, mas eles sentiram no coração. E Jesus, como entendia os seus corações, via o que se passava nos seus corações, Jesus disse assim, o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Jesus fez essa pergunta. É mais fácil eu dizer que os pecados deles estão perdoados ou eu mandei ele se levantar e andar? Está lá no verso 5 e o verso 6 do capítulo 8. Jesus mostra sua autoridade em perdoar os pecados e depois diz ao homem, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Que autoridade, meus irmãos. Que autoridade de Jesus. E assim aconteceu. Cada caso é um caso. E Jesus respeita cada pessoa com sua maneira de ser e agir. Não trata coletivamente, mas individualmente, segundo as necessidades de cada pessoa. Jesus, ele não trata coletivamente. Bota isso na sua cabeça. Às vezes a gente olha assim, eita, aquela pessoa recebeu a cura e eu não recebi a minha, porque aquela pessoa a sua necessidade maior era a cura. A sua necessidade maior era estar curada. E muitas vezes aquela outra pessoa que tem uma enfermidade, a sua necessidade maior não é a cura física, é a sua cura espiritual. Muitas vezes é conceder perdão e a pessoa não concede, por esse motivo está enferma. Porque eu já falei em alguns vídeos e vou repetir. Muitas vezes a gente não está liberando perdão porque pensa que o beneficiado é aquele que a gente está perdoando e não é. Quando nós liberamos perdão, o maior beneficiado sou eu que estou liberando perdão, porque a cura vem para mim. Eu tiro um peso das costas, eu tiro um fardo das costas. Então é isso que a gente precisa entender. Existem pessoas que estão precisando da cura física. E existem pessoas que, além da cura física, estão precisando da cura espiritual, que é o principal. Então Jesus, ele conhece as nossas necessidades. Quem sabe se aquele homem estava sofrendo mais pelos pecados cometidos do que uma maca sendo carregado por amigos? Pode ser. Jesus, ele conhece, Jesus, ele sabe. Jesus sabe de nossas necessidades e atende a cada um. Ele sabe, ele conhece. Não adianta, meu irmão, questionar com o Senhor. Não adianta questionar com Deus, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe quem nós somos. Ele sabe. Nós muitas vezes nem sabemos quem nós somos, mas ele sabe. O terceiro texto é muito interessante, pois trata da filha de Jairo, um adolescente, e da mulher hemorrágica. Nesse texto, um chefe da sinagoga, um líder
e um pai aflito busca Jesus para comunicar que sua adolescente está morta. Jesus o acompanha e quando chega na casa, os amigos e parentes estavam pranteando a morte, mas Jesus apenas diz, ela dorme. Quando Jesus chegou no local que viu as pessoas chorando pela morte da criança, Jesus simplesmente disse, ela não está morta, ela só dorme. Tá? E todos riram dele. Todos riram de Jesus. Manda todos saírem e peguem sua mão e a levanta. Imagina a alegria dos pais ao ver a filha em pé, abraça-os e ao mesmo tempo a cara de quem tinha rido antes quando ele disse que ela dormia. Imagina aí a alegria dos pais que viram a filha ressuscitar e a decepção daquelas pessoas que zombaram de Jesus quando ele disse que ela dormia. Bota uma coisa na sua cabeça. Você pode chegar hoje para mim ou para qualquer pessoa e perguntar assim: Davi, naquela época, os discípulos ressuscitaram. Né? Os discípulos ressuscitaram pessoas. Jesus ressuscitou pessoas. Outras pessoas ressuscitaram. Né? Como tem a questão lá do cadáver de Eliseu, se eu não estou enganado, dos ossos. E um cadáver caiu próximo aos ossos e reviveu. Por que é que isso não acontece hoje? Se Deus ele não muda. Meu prezado irmão e amigo, Deus ele não muda. Mas você já imaginou se nos nossos dias aparecesse uma pessoa e colocasse as mãos sobre os enfermos e elas ficassem curadas? Se colocasse a mão num caixão e a pessoa lá, o defunto lá levantasse? Você acha que a glória daquele milagre seria para a pessoa ou para o Senhor? Claro que a pessoa queria a glória para ela. Então, tudo aquilo que ofusca a glória do Senhor, ele não vai dar para ninguém, não. Ele não vai dar. A Bíblia diz que ele não dá a sua glória a ninguém. Ele não dá o seu louvor a ninguém. Por isso que nos nossos dias atuais não acontece mais. Porque as pessoas vão querer a glória para si. A glória não é para si, a glória é para o Senhor. Isso é bom a gente frisar. Mas ao receber a notícia da menina enquanto caminhava, Jesus teve um encontro com uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Isso aqui é importante, viu? Essa mulher estava com hemorragia. Ela estava, em outras palavras, menstruada há 12 anos. Não era tocada por ninguém, pois a lei proibia tocar qualquer mulher enquanto estivesse menstruada. Essa mulher ela não recebia um abraço. Essa mulher ela não recebia um aperto de mão. Ninguém chegava perto dessa mulher durante 12 anos. Essa mulher como uma leprosa. Ela não estava com lepra, mas ela estava com uma hemorragia intensa. Ela passou 12 anos fora da sociedade, sem ninguém chegar perto dela. 12 anos sem receber um abraço, um toque. Para não complicar a vida de Jesus, ela chega por detrás e apenas toca na borda do seu manto, na beirada da capa, que era o uso comum dos homens da época. Ela não perde nada, ela não pede nada, não fala nada, mas chega com a convicção de que só o toque seria o suficiente. É tanto que o texto diz assim, ela diz, se eu pelo menos tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Ela toca e sente que o fluxo parou. Só ela pode saber disso, claro, Jesus. Volta-se para ela e diz, ânimo, filha, a tua fé te salvou. Mateus 9, 22. Só ela e Jesus souberam do milagre. Só ela e Jesus sentiram. É tanto que o texto diz que Jesus estava apertado pela multidão. A multidão seguia Jesus. E essa mulher veio se arrastando. De uma forma, meus irmãos, que eu nem entendo como foi que ela fez isso. Porque ninguém chegava perto dela. Ela não podia chegar no meio de uma multidão porque ela estava menstruada. Ela estava com hemorragia. Mas ela chegou e tocou. E a Bíblia diz que Jesus parou e disse assim, alguém me tocou. E eu disse, quem foi que lhe tocou? Tem 100 mil pessoas ao redor do Senhor aqui. E o Senhor vem dizer que alguém lhe tocou? Ele fez, não, é porque de mim saiu virtude. A fé daquela mulher fez a mudança na sua vida. Só os dois sabiam o que tinha acontecido. Jesus não ficou divulgando a situação dela e expondo publicamente, mas apenas parabenizou sua fé. Ninguém entendeu nada, mas aquela mulher e Jesus sabiam o que havia acontecido. Só ela e Jesus sabiam o que havia acontecido. É assim mesmo.
Jesus cuida de cada um de nós segundo as nossas necessidades, sem nos expor. Isso aqui é que é interessante. Às vezes a gente vai contar um problema a uma pessoa e a pessoa, ela escuta o seu problema, mas imediatamente ela já pega o WhatsApp, o telefone e já passa o seu problema para outra pessoa. Jesus não é assim. Jesus, ele cuida, ele cura, ele liberta e não nos expõe. Isso é que é importante. O quarto texto apresenta 2 cegos que pedem cura. Antes, Jesus lhe pergunta se eles acreditam que podem ser curados e prontamente respondem que sim. Jesus pergunta a eles se eles querem, se eles podem ser curados por Jesus, e eles respondem que sim. Então Jesus, com base na resposta positiva, tocou em seus olhos e ambos puderam ver. A fé que ambos demonstraram foi a razão principal da cura. Sempre, em todas essas curas, em todos esses casos que nós falamos aqui, a fé é a base principal do milagre. A fé é a base principal do milagre, meu irmão. Você tem de acreditar, você tem de crer que Jesus pode mudar a situação da sua vida. Porque se você não crer, Jesus não pode fazer nada. Se você não buscar, Jesus não pode fazer nada. Se você não pedir, Jesus não pode fazer absolutamente nada. Você tem de buscar, você tem de confiar, você tem de crer. Aí sim, o milagre vai acontecer na sua vida. A fé é a base principal dessas curas feitas por Jesus. Ele tem poder e autoridade, mas conta com a nossa fé. Poder e autoridade ele tem para fazer o que você imaginar e o que você não imagina. Mas a base principal para essa concretização chama-se fé. Em cada uma dessas situações, as pessoas foram abençoadas porque sua fé no Rei dos Reis se tornou o principal alicerce. A sua fé no Rei dos Reis se tornou a base principal desse alicerce. Então nós vimos aqui, em toda essa lição, esses milagres que Jesus fez, a autoridade de Jesus. A conclusão da nossa lição. Depois de andar muito e fazer muitos milagres, Jesus ainda via a necessidade do povo e se compadecia dele. Por isso, a famosa expressão, olha o que Jesus disse. Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O desafio é que cada cristão comprometido com Jesus seja um anunciador dessas boas novas em sua maneira de viver. Não seja um fake news, não seja uma mentira do Evangelho, dizendo-se cristão, mas seu comportamento anula tudo o que fala. Se nós fizermos ao contrário daquilo que falamos, vai anular tudo aquilo que a gente fala. Seja um true news. O que é true news? Uma verdade, uma nova verdade. É isso, Algo verdadeiro, algo eficaz, algo concreto. Transmitindo e vivendo a verdadeira vida cristã. Tá bom, meus irmãos? Então essa foi a nossa lição de número 4. Estaremos em breve postando a lição de número 5, escolha e preparo dos discípulos. Tá? A lição de número 5. Essa é a lição que nós estaremos postando em breve, tá bom? Que Deus nos abençoe, que você possa ter aproveitado bem esse vídeo, possa ter aproveitado bem essa ministração. Tá? Compartilha lá com o teu professor de escola dominical, tira dúvidas com ele, isso é muito importante. E o principal mesmo, leia a Bíblia. Tá? Leia a Bíblia, nem que seja um versículo por dia, leia. Porque você lendo, o Espírito Santo vai falando ao teu coração. Tá bom? Deus nos abençoe, vamos orar para que a gente possa encerrar a nossa ministração de hoje. Tá bom? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por tudo, obrigado por essa palavra que nós ouvimos. E te pedimos, Deus, que essa palavra possa se fazer viva em nossos corações. Que esse vídeo, Deus, seja proliferado nas redes sociais para a glória do teu nome e que pessoas venham ao conhecimento de Jesus. Nos ajuda, dá-nos a tua paz, perdoa os nossos pecados. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em breve estaremos postando a lição 5. Deus abençoe a todos.